o que a igreja do Senhor, eu e você, necessitamos fazer constantemente. Testemunho cristão. Isso é algo profundo nas igrejas, é algo em que nós precisamos ter zelo e cuidado, porque através do nosso falar, do nosso agir, nós vamos dizer quem verdadeiramente é o nosso Senhor. Amém? Eu peço a mídia que coloca o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. E fique atento que hoje nós temos bastante textos para falar. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como laços no mundo. Vocês já pararam para observar, irmãos, que às vezes, isso não acontece aqui na igreja, deve ficar tarde, glória a Deus por isso, mas às vezes, muitas vezes, pessoas que se dizem membros de igreja dão um testemunho pior do que as pessoas do mundo. E você já parou para pensar o porquê que essas pessoas acabam testemunhando de maneira tão negligente da parte de Cristo? E isso pode ser para nós também. Quando tomamos alguma atitude, alguma fala, alguma ação que não corresponde a Cristo. Porque o testemunho, irmão, o testemunho cristão é a postura ética e bíblica que o crente exerce na sociedade em que vive. Entenda isso, em nome de Jesus. Você só consegue transmitir aquilo que verdadeiramente você carrega. Você só consegue falar daquilo que verdadeiramente você toma como essência da tua vida. Entenda isso. Você lembra de algum ensinamento na sua infância dos seus pais, que na época, na sua infância, você achava absurdo, mas hoje você faz a mesma coisa e acha absurdo alguém não fazer? Lembra de alguma coisa desse tipo? Eu vou dar um exemplo meu. Toda criança tem o costume de tomar um banho e deixar a toalha em cima da cama. Tem crianças até hoje de 40, 50, 60 anos que fazem isso. E eu estou dando um exemplo dentro de casa, não estou dando um exemplo nem na sociedade, dentro de casa. E a mãe constantemente, diariamente, continua dizendo para essa criança: meu filho, não é aí que coloca a toalha. A primeira vez ela vai lá, pega a toalha e tira do local, dá uma bronca, o repreende. E ele continua a fazer. A cada banho que ele toma, ele deixa a toalha em cima da cama. Aparentemente, os ensinos que a mãe está dando sobre ele não está surtindo efeito. Aparentemente, aquilo que ele está sendo repreendido não está surtindo efeito. Até o ponto em que a mãe o ensina na prática o que é ser verdadeiramente, ou carregar verdadeiramente o ensino que ela está dando. Filho, agora presta atenção, pegue a toalha na sua mão, você, e coloca no lugar correto. Ser verdadeiramente cristão, irmão e irmãs, não é só simplesmente repetir os versículos bíblicos,
seguir a doutrina bíblica. Teólogo não quer dizer que é cristão. Professor de EBD não quer dizer que é cristão. Pregador da palavra não quer dizer que é cristão. Cantor do ministério de louvor não quer dizer que é cristão. Você pode carregar um dom, você pode ter o seu nome no livro da igreja, dizendo que é membro daquela igreja, mas você pode não ser cristão. Porque cristão é carregar a imagem e semelhança de Cristo para o mundo. Abra em Mateus capítulo 5, por favor, versículo 16. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está. É para glorificar o ministério a qual você vive? É para glorificar o pastor a qual está dirigindo ou está pastoreando sobre a tua vida? É para glorificar o Pai que está? Erroneamente nós carregamos uma briga, uma intriga em denominações. Entenda, denominações não entram no céu. O que entra no céu é uma igreja santa, pura, lavada, remida, imaculada diante de Deus. E esta igreja são os santos que testemunham de Cristo nesta terra. E qual é o verdadeiro testemunho de um cristão? É resplandecer a luz. Cadê o texto no telão, por favor? Resplandecer a luz diante dos. Agora, essa luz é minha e sua, irmão. Porque se nós somos carnais, nós estamos mortos, estamos em trevas. A nossa carne é corrompida por natureza. E por natureza nós não conseguimos fazer boas obras, irmãos, por mais que nós tentemos. Imagina só, irmão, você tem que perdoar o irmão 70 vezes 7. Você consegue, irmão, perdoar tantas vezes? Esposas, você consegue perdoar seus maridos tantas vezes? Maridos, vocês conseguem perdoar suas esposas tantas vezes? A gente só consegue perdoar e verdadeiramente perdoar. E isso é uma parte de um testemunho de um verdadeiro cristão. A gente só consegue perdoar quando verdadeiramente estamos em Cristo. A gente pode dar algumas desculpas, aceitar algumas desculpas. Pisou no pé uma vez, desculpa, tudo bem. Pisou a segunda vez, você já olha meio torto, aí já está de brincadeira. Pisou a terceira vez, não, aí você já quer partir para a briga. Por quê? Porque é a sua carne, ira, raiva. Ouviu falar sobre você, te difamou. Você já fica meio irritado. Como é que a pessoa fala de mim? Não me conhece, não sabe das minhas lutas. Agora, quando você carrega o Espírito Santo do Senhor, é nascido em Cristo pelo Espírito Santo do Senhor, nascido em Espírito, e você carrega a luz de Cristo, porque é resplandecer, irmão. E você carrega a luz de Cristo, irmão. Aleluia. Podem difamar, podem caluniar, podem pisar no carro. Você vai ter a mesma atitude que Cristo tem. Aleluia. Glória a Deus por isso. Abre 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, por favor. O testemunho do cristão tem que ser santo, porque quem a ele segue, ou quem o cristão diz que segue, é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, repita comigo, em toda. Vocês estão dormindo no Jesus, em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos entender que santidade, isso daqui é algo importante. Santidade só pode ser expressada por aquele que está em Cristo.
Santidade só pode ser vivida por aquele que está em Cristo. Sede santos como eu sou, é o que a Bíblia vai nos dizer. 1 Pedro capítulo 3, se não me engano, é esse o texto. O que Pedro está tentando nos dizer é que se verdadeiramente eu sou cristão, a minha forma de vida, a minha expressão de vida tem que ser total em Cristo. Crente não tem gíria. Crente não tem gíria, irmão. Porque o crente que se expressa verbalmente, oralmente em gíria, ele está dizendo para Cristo que a intelectualidade a qual é colocada sobre o homem é nada, porque ele prefere ficar em uma... Eu não quero ser grosseiro na forma de falar, foi uma maneira mais... Ele quer ficar em uma maneira mais simples de viver. Crente não fala em gíria, crente tem a maneira certa de se tratar. É irmão, é irmã, é varão, é varoa, é guerreiro, é guerreira. Por quê? Porque é assim que a palavra nos ensina. É assim que Cristo tratou os seus. Cristo nunca chegou para alguém e falou: e aí, meu mano Bruno, como é que tá? Tá legados hoje? Não. Em toda a sua maneira de se tratar oralmente, Cristo tratou de uma maneira digna, honesta e respeitosa para com todos. Até quando ele foi para falar de uma maneira mais direta com a sua própria mãe, sem desonrá-la, ele foi honrado para ela. Lembra da passagem do milagre da água para o vinho? Maria chega para ele e fala: diácono Jó, filho, acabou o vinho. Ela sabe que ele é. A palavra de Deus diz que ela guardava em seu coração todas as palavras, todas as promessas, todas as profecias que Deus falava sobre o seu filho. Ela sabia o que ele poderia dizer, o que ela poderia fazer. E ela procura ele e diz: filho, acabou o vinho. Como se alguém dissesse, dentre todos os convidados que estão aqui, o dono da casa não pode resolver, o mestre de cerimônia não pode resolver, os noivos não podem resolver, mas eu sei que você pode resolver, porque eu te conheço. Eu sei do que você é capaz de fazer, porque foi me dito por seu Pai, Deus, quem você é. E ele respeitosamente vai dizer: que tenho eu contigo, mulher. Ainda não chegou o meu? Se fosse qualquer pessoa, irmão, que não houvesse virtude, que não caminhasse com o Espírito de Deus, usaria qualquer outro tipo de expressão oral. Mas é Jesus que está falando. E é esse exemplo que nós devemos falar. Quantos casais têm dado um mau testemunho dentro das nossas casas com a sua forma de falar um com o outro? Mulheres que não honram seu marido, maridos que não respeitam suas mulheres, pais que não respeitam os filhos, trazendo eles à ira, e filhos que não honram os seus pais, quebrando assim os mandamentos do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias. Isso é um mandamento com promessa. Mas nós estamos falando de testemunho. E nós precisamos ver que em toda a nossa maneira de viver, nós temos que ser santos, porque Ele é santo. E se eu estou nele, eu sou santo. E se eu sou santo, a minha forma de falar é, a minha forma de pensar é, a minha forma de andar é. Aí eu lhe faço uma pergunta: o quão santo você tem sido longe deste rebanho? Porque é muito simples, irmão, nós nos vestimos como ovelhas e virmos para cá e sermos tratados como ovelhas. Mas o maior testemunho que nós damos é no meio da sociedade. É quem seu vizinho diz
mora do seu lado. Ih, rapaz, aquela família lá é complicada, uma gritaria daqui para ali. O marido mal chega em casa e as panelas vão sendo jogadas para cima, copo quebrando, a mulher dá uns berros lá dentro. Isso é mau testemunho. Casa de crente não tem gritaria. Casa de crente não tem gritaria, irmão. Aí é diferente. Aí os glórias atingem o coração, aquece o coração e o Espírito Santo faz a obra. O glória, o aleluia, é o louvor ao Senhor. Agora o problema é crente que dá glória na igreja, mas chega em casa e chega palavrão. Isso é mau testemunho. A pessoa olha e vai dizer: que tipo de crente disse que você é? A gente ouve isso muito lá no Brasil, lembra? Bíblia embaixo do braço no domingo, e na segunda-feira o quebra-pau dentro de casa. Nós precisamos entender que a minha forma de viver transmite quem Cristo é. Irmãos, o teólogo Thomas Brooks, do século XVII, ele diz que a vida do cristão deve ser uma representação visível de Cristo. A vida do cristão, ele não diz a atitude do cristão. Porque se fosse atitude, irmão, nós poderíamos dizer: a sua atitude no seu trabalho tem que ser visível. A visível representação de quem é Cristo na sua vida. Eu poderia limitar uma área na tua vida. A sua atitude dentro da igreja tem que ser visível de que você é cristão. Não, ele diz que a vida do cristão é completo. É completo, irmão. É da sua forma de pensar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisam responder. O que tem passado na sua mente? Vocês já se pegaram se corrigindo? Ou o Espírito Santo te corrigindo? Já? Diversas vezes eu me peguei com o Espírito Santo me corrigindo. Hoje foi um desses dias. Geralmente eu vou dirigindo, eu coloco um fone porque o meu companheiro coloca o som dele, eu coloco um fone com o meu som. No início da viagem, eu esqueci meu fone. E como eu sou músico, desde novo, estava um ritmo muito bom. E minha mente estava agora viajando na linha melódica da música. Os contratempos que existiam, as notas que estavam ali, as fases dos instrumentos. Eu parei e falei: o Espírito Santo falou comigo: é isso daí que eu te chamei para ser. Eu já não te libertei disso. Eu falei: agora, Senhor. Peguei o fonezinho do bolso, botei aqui e falei: vamos louvar ao Senhor. Ele ouvindo o sonzinho dele e eu cantando aqui: amo o Senhor, o meu Salvador, anelo teu, bem junto a mim. E eu fui louvando de lá até cá. Porque o cristão, ele não pode fraquejar no seu testemunho. Uma brecha que você dá é motivo para que as pessoas lá fora questionem: isso é ser cristão? Já parou para ver que às vezes uma atitude áspera da sua parte muda a visão da pessoa para você? E eu vou te fazer uma pergunta, e agora eu quero que você me responda: todo dia você amanhece alegre e feliz? Vamos lá, irmão, me responde com toda sinceridade. Todo dia você amanhece alegre e feliz? Tem gente que não respondeu já está com medo de responder. Nem todo dia você amanhece alegre e feliz. Tem dia que você dorme tarde, muito tarde, e vai ter poucas horas para você descansar. E você levanta e a primeira coisa que você pensa é: nossa, como eu queria ter mais pelo menos 20 minutos na cama. E se você não tomar cuidado em buscar a Deus em primeiro lugar, você acaba pecando na sua forma de ser no início do seu dia. Enquanto o salmista vai
a natureza já está saudando o Rei dos Reis. Tem gente que levanta Diácono Jó e não dá o testemunho dentro de casa e dizer ou dar um glória a Deus, porque a sua misericórdia se renovou nesse manhã. O testemunho do crente vai muito mais além do que simples frases feitas. Vai daquilo em que os outros olham para você e vê quem você é. Aleluia, irmãos. Eu espero que vocês estejam entendendo. Aleluia. Coloquem, por favor, Hebreus 13, 7, meu irmão. Lembrai-vos dos nossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso daqui é perfeito. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque o jovem está olhando para você, assim como a ovelha olha para o pastor. Eu olho para o pastor João Cardoso e eu falo, como eu queria e anseio ter a sabedoria que Deus derramou sobre ele. Eu olho para os jovens e eu falo com todos os jovens, aproveitem a oportunidade que Deus está dando de poder estar aqui na madrugada aprendendo com alguém que verdadeiramente busca exercer e resplandecer a luz de Cristo neste mundo. Eu não estou falando eu estou falando algo que eu vivi. Porque é muito difícil, irmão, você estar em uma igreja e não ter referência de testemunho cristão, de um homem que busque a Deus, ou que se renegue para fazer a vontade de Deus sobre o seu rebanho. O que nós precisamos entender, irmãos, é que quando o escritor de Hebreus, que ainda há uma discussão de quem seja o escritor do Hebreus, do livro de Hebreus, carta aos Hebreus, quando ele está dizendo, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, porque o alimento para a ovelha tem que ser um alimento saudável, e alimento saudável é aquele que vem da palavra de Deus, é a doutrina de Cristo. Os apóstolos pregavam a doutrina de Cristo, os seus discípulos pregavam a doutrina de Cristo. Paulo, quando escreve a Timóteo, a Tito, a Filemon, ele continua pedindo a eles, continuem a pregar sobre a doutrina que nos ensina. Por quê? Porque sem essa doutrina não há base para o crescimento e o avançar da igreja. Sem a doutrina, meu irmão, você não vai saber aquilo que Cristo quer, que você resplandeça para outras pessoas, que você sirva de exemplo e testemunho para outras pessoas. Quer ver algo importante? Quantos aqui já leram o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, dependendo da tradução? Agora, quantos aqui exercem o Sermão do Monte? Lá no sermão, Jesus vai nos ensinar, logo a parte final, partindo para o final, ele vira para os discípulos e fala, bem-aventurado és vós, que quando me viram nu, me deram de vestir, quando me viram com sede, me deram de beber, quando me viram com fome, me deram de comer, quando eu estava preso, me foram visitar. Aí os discípulos perguntam, Senhor, quando eu fiz isso? Eu nunca te vi nu, Senhor. Até porque isso naquela época seria um escândalo. Senhor, eu nunca te vi com sede, eu nunca te vi com fome. Quando foi que eu fiz essas coisas? Porque o maior testemunho do cristão não é aquilo que nós queremos dizer para Jesus Cristo que nós somos. O maior testemunho do cristão é mostrar para o nosso próximo o que Jesus Cristo nos ensinou a ser através dele. O maior testemunho do cristão, meu irmão,
igreja tal é a igreja que mais trabalha no social. O que importa é que a vossa luz resplandeça entre os homens e glorifiquem a Deus Pai. O nome de homem, irmãos, serve somente como exemplo de Cristo nesta terra. Se não toma a atitude de Cristo, se não fala como Cristo, se não anda como Cristo, irmão, morre aqui. Agora posso falar uma coisa mais importante? Não se alegre pelas grandes e boas obras que Deus já determinou para que façamos nesse tempo. Se alegre do vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. As boas obras nós temos que fazer. Porque se nós somos verdadeiramente cristãos, nós verdadeiramente fazemos boas obras. Verdadeiramente fazemos em todas as ações de nossas vidas. Porque a gente pensa que boas obras é só dar de comer. E aquele ombro amigo? E aquele não julgar? E aquele não apontar? E aquele não ferir? Lembra da passagem do bom samaritano, irmãos? Ah, irmão, um sacerdote viu um necessitado deitado no chão, perto da morte, ferido, ensanguentado, massacrado, abatido. Aí eu te pergunto, quem é esse? Esse é um pecador, irmão. Está com o coração sangrando, está sorrindo por fora, mas por dentro não sabe o que fazer. E muitas das vezes eu e você, sacerdote santo do Senhor, não fazemos o que temos que fazer. Derramar azeite e vinho em suas figuras. Conversamos sobre qualquer outra coisa. Futebol, o presidente de Portugal que tomou posse, a Copa do Mundo que estava indo, a economia do mundo que está mudando tudo, né? Com essa guerra, todo mundo está falando da guerra. Meu Deus, a guerra está acontecendo. Crente que é crente não teme guerra. Porque é uma promessa do Senhor, a guerra vai vir, são sinais do fim dos tempos. Nos últimos tempos nós ouviremos rumores de guerras. Mas não vos preocupeis, diz Jesus. É só um sinal. Esses sinais alegram o coração do crente. Nós não estamos felizes pelas perdas de vida. Não estamos. Pelo contrário, nós sofremos com as perdas de vida. Nós sofremos junto com as famílias. É doído ver o que um homem, ou que homens sedentos de poder podem fazer. Destruir uma nação inteira para tentar dominar. Mas dentro do coração do crente, o Espírito Santo está dizendo: é só sinal do fim. Eu estou perto de voltar. E o nosso papel é testemunhar desse Cristo que está perto para voltar. Aleluia. É testemunhar oralmente, verbalmente, é testemunhar no andar, é testemunhar no pensar, é testemunhar no sentir. Provérbios vai dizer: o que tens que guardar, guarde o vosso. Por quê? Um pouquinho mais alto, irmã Maiane, porque dele? Quantos de nós nos perdemos diariamente dando mau testemunho, dando curtidas em pessoas que nós não conhecemos e elas nem nos conhecem? Mas só porque fez uma dancinha aqui, falou uma coisinha bonita ali, não, isso vale uma coisa, isso vale o meu tempo, isso vale ai, irmão, em nome de Jesus, nós precisamos mudar. Isso começa desde mim, irmão. Nós precisamos avançar, crescer, amadurecer, para que verdadeiramente Cristo seja visto através de nós. As pessoas precisam olhar para a gente
nada. Esse povo é feliz constantemente. Não são ricos, não são milionários, não andam em Mercedes, não andam em BMW, mas são felizes e alegres. Transmitem amor, são sempre solistas. É porque Cristo habita em mim e você. Eu vou repetir, porque o aleluia foi muito tímido. O que as pessoas vão entender, irmãos, que através do nosso testemunho, do nosso agir, da nossa maneira de ser, as pessoas vão querer saber o que está acontecendo, que este povo não tenha nada. É porque o nosso temor está no Senhor, o nosso temor está no Senhor, as nossas virtudes vêm dele, ele nos ensina a caminhar, ele nos ensina a falar, ele nos ensina a sentir, ele nos ensina a ouvir, porque Cristo é a nossa referência e o nosso ponto final. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Este é o sentimento de todo cristão. Glorificar ao Pai. É o que eu e você devemos desejar. Sabe por que muitas das vezes, irmãos, nós temos comunidades cheias e igrejas vazias? Eu acho que vocês me entenderam quando eu disse isso. Quando eu digo isso, nós temos comunidade cheia e igreja vazia, porque a comunidade busca ouvir o que quer ouvir, aquilo que acalenta a sua alma. Presbítero Antônio, você é o cara, vai com tudo, vai nessa tua força, você consegue, você é vitorioso, Deus te fez para ser vitorioso, presbítero Antônio. Olha, não tema, entra na concessionária e escolhe o melhor, porque você pode o melhor. Você é filho do rei, os tesouros do rei são infinitos, vai com tudo. Mas o pessoal esquece que no meio do processo, no mundo tereis aflições. E quando tiver aflição, permaneça testemunhando. E qual é o meu testemunho? É que ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E o que isso importa? É que enquanto me caluniam, eu glorifico, porque Ele ainda é Deus. É que quando me difamam, eu glorifico, porque Ele ainda é Deus. Eu tenho falta de alimento, eu não vou murmurar, porque Ele é Deus. Aleluia. O que importa é que Ele seja visto em minha vida. Pode passar o que for, meu irmão, você pode estar explodindo. Dobra seu joelho, vai para a oração, vai para a guerra. Não perca a esperança, porque Ele é a sua esperança, Ele é a sua força, é Ele que te coloca de pé. E se Ele te colocou de pé, Ele sabe como vai ser o fim do dia. E o que você precisa é se manter firme nele, para ser o reflexo dele. O que nós precisamos entender é que imagem nós estamos passando de Cristo. Para refletir em nome de Jesus. Eu tenho poucos minutos, eu prometo não prolongar a aula hoje, mas fecha os seus olhos neste momento e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. O que eu tenho refletido de Cristo nos ambientes em que eu habito? Espírito Santo, como Cristo tem sido visto em mim, pelos meus vizinhos? Melhor, vamos começar de dentro, pelos de dentro da minha casa. O que os meus filhos têm visto de mim? O que os meus netos têm visto de mim? O que a minha esposa, meu esposo tem visto de mim como cristão? Qual é a minha forma de falar com eles?
se expressar com eles. Eu sou arrogante, Espírito Santo? Eu sou grosseiro, Espírito Santo? Ou eu sou paciente, manso e humilde, como o meu Senhor Jesus é? Como é que eu trato meus vizinhos, Espírito Santo? Eu trato em amor? Eu dou bom dia? Eu dou boa tarde? Mesmo aquele vizinho que vive a encrencar comigo, vive a procurar confusão comigo, dia após dia, é uma cerca de um terreno, é uma folha que caiu no quintal, é uma água que vazou. Como que esse vizinho tem visto as minhas ações mesmo em meio a estas lutas? Espírito Santo, como é que o meu ambiente de trabalho me vê, Espírito Santo? Eu sou aquela pessoa que faz brincadeiras imorais, Espírito Santo, piadas imorais, Espírito Santo, o Joãozinho, um Zezinho. Eu sou aquela pessoa que as pessoas olham e dizem: vamos parar a brincadeira porque o presbítero Antônio está chegando e ele é cristão. Vamos parar a brincadeira porque a irmã Romilda está chegando e ela é cristã. Não é digno de brincarmos dessa forma na frente dele ou na frente dela, porque eles são cristãos. Irmão, aonde o crente chega, o pecado tem que parar, a imoralidade tem que parar, a língua felina tem que parar. Cristão que é cristão não aceita ninguém falar mal um do outro perto dele, pelo contrário, ele repreende, porque vive de acordo com as verdades de Cristo. E Cristo jamais levantou a voz para falar de quem for. É digno pagar um imposto a César? É digno pagar um imposto? Então és o Cristo. Vai pagar agora para homem o imposto. Quem é que está na moeda aí? Qual é a imagem que está nessa moeda aí? É de César. Quem é de César é César. Ah, Espírito Santo maravilhoso. Mas qual é a imagem que está no seu coração? Qual é a imagem que resplandece sobre você? Quem Deus vê quando enxerga para você? Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. E se eu sou de Deus, Ele vai enxergar Cristo em mim. A humanidade vai enxergar Cristo na igreja. E nós caminharemos resplandecendo, refletindo as verdades bíblicas sobre Jesus. A minha fé não está em um Deus morto ou um Deus inexistente, como os ateus dizem. A minha fé está em um Deus vivo, poderoso. O Deus não é um Deus, porque antes dele nunca houve, e depois dele nunca haverá. É o Deus eterno, imortal. Aleluia. Coloca sobre seus pés em nome de Jesus. Pela primeira vez na noite fala para o seu irmão: meu irmão. Não, você é crente. Fala para o crente, fala: meu irmão. O que importa é que Cristo seja visto em você, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, a todo tempo. Se Cristo é visto em você, verdadeiramente tu és cristão. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós possamos testemunhar em Cristo do seu amor, da sua graça a todos que nos rodeiam, e que assim todos reconheçam Jesus como o único e suficiente Salvador. Elias estava no Monte Carmelo, todos diziam: Baal é Deus, todos diziam: Baal é Deus, Baal é Deus. E até os israelitas, irmãos, estavam ou calados ou adorando Baal.
Mas existiu um, e aqui que veio. Um. Tinham 7.000 profetas escolhidos, mas existiu um que enfrentou todos e disse: só o Senhor é Deus. Na sua forma de falar, porque ele orou em verdade. Na sua forma de agir, porque ele ergueu o altar de adoração e ensinou ao povo como adorar a Deus. E na sua forma de não aceitar pecado, Elias não aceitou o pecado daqueles que quiseram destruir o povo de Deus. Pecado não se aceita, pecado não se explica, pecado não se justifica, pecado não se vive. Aleluia. Aleluia. Crente que é crente, cristão que é cristão, não vive em pecado, porque Cristo nunca pecou. E Ele nos purificou de todos os pecados. Não há mais mácula, não há mais culpa. O inferno não pode te acusar de mais nada, porque Cristo te purificou de todos os seus pecados. Aleluia. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus. Dobra sua face, sua fronte. Feche os teus olhos. Eu lembre-se sempre de orar pelo nosso pastor Joésio, por favor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pela palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Que essa palavra, Senhor Deus, venha exercer em nós frutos. Que nós possamos, ó Pai, testemunhar do Senhor continuamente, cotidianamente, em todas as circunstâncias, em toda forma de viver, e que o mundo enxergue um povo que verdadeiramente vive e adora ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Esteja conosco, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos uma noite, Senhor Deus, de reflexão, sim, mas de alegria, por saber que mesmo em nossos erros, o Senhor tem sido compassivo, misericordioso para com cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda as vossas mãos para receber. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que possamos cantar em uma só voz.